Vamos falar um pouquinho sobre culpa? Um sentimento aí que a natureza humana trouxe especialmente para nós mães. Um tema muito necessário, não é verdade? Porque acredito que 100% das mães vivenciam ou já vivenciou em algum momento um sentimento de culpa, um sentimento de desconforto que muitas vezes traz uma qualidade de vida não tão boa quanto a gente gostaria como mãe, né? Traz aí um impacto negativo no nosso dia a dia com filhos e a gente precisa urgentemente falar sobre isso, né? Um sentimento que ele é natural e comum a todos os seres humanos, mas naturalmente para nós mães esse sentimento ele é mais aguçado, não é verdade? Tem até aquele ditado popular, né? Nasce uma mãe, nasce também uma culpa, porque realmente é verdade. Faz sentido isso aí para você? Você que é a mãe que está me assistindo aqui, você tem esse sentimento aí da natureza humana aguçado depois que você se tornou mãe? Esse sentimento de culpa, esse desconforto que muitas vezes a gente tem que lidar em diversos cenários do nosso dia a dia? Vamos falar um pouquinho sobre isso, que é muito importante a gente trazer mais leveza para o nosso dia a dia e tentar descartar esse sentimento de culpa que nos paralisa, não é verdade? Olha só, esse sentimento de culpa, gente, ele está presente no nosso dia a dia em diversas situações. Olha só, a gente precisa disciplinar os nossos filhos, corrigir os nossos filhos 497 vezes por dia, não é verdade? E a forma como a gente corrige, a forma como a gente disciplina os nossos filhos, muitas vezes nos faz questionar, né? Se a gente está sendo muito dura, ou se a gente está sendo muito permissiva, ou se a gente está fazendo o que é certo, se a gente está ou não no caminho certo. A gente fica ali, às vezes, com aquela incerteza, aí a gente grita com a criança, a gente fica brava, a criança chora, aí a gente fica se sentindo culpada. Ou às vezes a gente é mais maleável com a criança, a gente acaba cedendo à vontade da criança e a gente vem aquele inconsciente assim falando pra gente: ah, você vai deixar essa criança mimada desse jeito. Aí vem mais aquele sentimento de culpa, da gente não saber se a gente está realmente no caminho certo, da gente não saber se a gente está fazendo a coisa certa com os nossos filhos. E tudo isso gera muito sentimento de culpa, né? E a gente tem algumas crenças, né, no mundo aí, na nossa cultura, de que muitas vezes amar demais deixa a criança mimada, né? Excesso de amor mima uma criança. Então, às vezes, a gente se sente culpada até pelo fato da gente amar demais a criança. A gente se sente culpada pelo fato de dar colo demais para a criança. Às vezes a criança chora, faz uma birra, a gente vai lá e acolhe. Aí depois vem alguém criticando, fala assim: ah, desse jeito você vai deixar essa criança mimada. Ah, desse jeito, minha filha, você vai ficar perdida com essa criança quando ela crescer, né? Aí vem aquele sentimento de culpa, aquela pontada: ai, meu Deus, será mesmo que eu tô fazendo a coisa certa? E esse sentimento de culpa, ele é muito predominante aí no nosso dia a dia, em relação à disciplina, em relação à correção, em relação à forma como a gente lida com a birra, com o mau comportamento dos nossos filhos. Concorda comigo? Eu tenho certeza que sim. Então, outro ponto também que gera muito sentimento de culpa em nós mães é a bendita da saúde dos nossos filhos. Gente, é impressionante, né? Às vezes a gente vai dar um passeio na rua, pega um sereninho, uma criança gripa, aí já vem aquele sentimento de culpa. Ai, gente, gripou porque eu levei a menina para passear no sereno. Gripou porque eu deixei sem blusa. Gripou porque aconteceu isso. E a gente fica se sentindo culpada, remoendo aquilo, tendo que lidar com a criança ali gripada, dando remédio, a criança não dormindo direito, e a gente fica, ai meu Deus, né? Eu sou culpada. Não deveria ter feito isso. Isso me lembra muito um episódio que aconteceu comigo, que no final do ano passado a gente viajou, nós fizemos uma viagem para a praia e foi maravilhoso, uma viagem em família, super gostosa. Liz Maria, ela se deleitou na areia, no mar, né, na brisa, daquela forma que criança ama. E foi uma viagem maravilhosa em família. Só que a gente chegou em casa, eu tive, né, como fruto daquela viagem, uma gripe muito forte. Na verdade foi uma virose, né? A Liz Maria, ela pegou uma virose que durou quase 15 dias, que teve vários problemas, teve questões alimentares que ela não comia direito, perdeu peso. E, meu Deus, pensa numa pessoa que se sentiu culpada
a ponto de jurar que não ia para a praia tão cedo mais. Sou eu. Pois é, eu também me sinto culpada, eu me senti extremamente culpada em relação à saúde, ao bem-estar da minha filha, porque a gente tem isso, né, mãe? A gente se cobra demais, a gente acha que a gente tem que ser perfeito o tempo todo, que a gente não pode errar. E esse sentimento de culpa muitas vezes vem ao ponto até da gente fazer uma promessa idiota igual essa que eu fiz, de que, quer saber? Não vou para a praia nunca mais. Claro que essa promessa não existe mais, né, gente? Que essa fase difícil já passou, graças a Deus. Mas, enfim, a gente também se sente culpada por questões assim, não é verdade?